Saúdo a todos os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz do Senhor. Hoje é a lição de número 7. O verdadeiro discípulo reconhece que sua segurança vem de Deus. Nós estamos estudando aí, baseando-se na terceira epístola de João, aonde nós estamos vendo sobre esse tema, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços de fraternidade cristã. Professores, professoras, nós estamos preparando jovens e também outras pessoas na escola dominical para que eles possam ser obreiros de valor. A introdução diz assim: Jeremias era muito jovem quando foi chamado ao ministério profético. Quem lê a história de Jeremias sabe que Jeremias, ao ser chamado por Deus, ele disse: eu sou uma criança. Então, apesar de ele achar assim uma criança, como ele mesmo disse, Deus via nele um profeta. Professores, professoras, pessoas que estão me acompanhando, quando você se destaca na obra de Deus, e talvez você até possa ver os profetas como essas pessoas que ficam dando profetada na igreja. Não é isso o tipo de profeta que nós estamos falando. Nós estamos falando do profeta discípulo, aquele que maneja bem a palavra de Deus. Jeremias, apesar de se achar criança, mas Deus o chamou e ele exerceu o seu ministério profético por mais de 40 anos. O ponto 1, dentro do objetivo da lição, eu vou estar ensinando que a capacitação ministerial vem de Deus. Deus pode chamar uma pessoa sem atributo para exercer o ministério e capacitar para que ele possa cumprir bem o seu chamado. Então, tudo isso, professores e professoras, nós vamos estar colocando para aqueles que estão estudando conosco esta lição, que Deus pode chamar uma pessoa que talvez não tenha nenhum atributo, nenhuma qualificação que o homem possa ver, mas é Deus quem capacita. Um diz assim: Deus capacita. Jeremias expôs sua juventude como impedimento para o ofício profético. Então, nós vemos que professores e professoras, vocês vão sentir isso com seus alunos, aqueles que você vê que eles têm uma chamada de Deus para o ministério, mas eles temem em avançar. Isso aconteceu com Jeremias. Jeremias disse: eu sou uma criança. Por quê? Porque Jeremias, ele sabia que a responsabilidade era muito grande. Assim como Moisés também, quando o Senhor chamou, ele sentiu medo da responsabilidade. Ele disse: Senhor, eu não sei falar, eu não sei qual era o problema de Moisés, se ele está dizendo que não era um grande orador, se ele tinha problema na voz, gagueira, alguma coisa como alguns dizem, né? Mas o que estava à frente dele era uma grande responsabilidade e temeu, assim como Jeremias. Então, esses homens não escondeu suas fraquezas diante de um enorme desafio, embora todos dois foram capacitados por Deus, mas não foi fácil. Então, o problema hoje é que nós escolhemos, na nossa liderança, não escolhe baseado na escolha de Deus e acaba escolhendo líderes que têm um caráter fraco, que é um exemplo de um Diótrefes, que se achava poderoso, mas na verdade ele não era nada. O 1.1 diz assim: Deus não mima, ele forma. Paulo, em sua carta pastoral a Timóteo, foi claro ao dizer: ninguém despreze a tua mocidade. Paulo fala com Timóteo
Paulo não nanava Timóteo aqui, mimava, porque igual tem liderança, assim como tem pessoas que puxam saco da liderança, assim também tem liderança que puxa saco de pessoas. E o evangelho é uma coisa séria. Não é uma coisa nem para o crente olhar para um lado de puxa-saquismo e nem para o líder. E aí Paulo, ele tinha grande amor por Timóteo, ele tinha grande orgulho de Timóteo, mas ele disse para Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade. Ele dizia, mas você precisa ser exemplo. Mesmo como jovem, como moço, você precisa dar exemplo. Na hora que você falar, como tratar as pessoas. O que acontece é que nós temos nos nossos dias muitas lideranças que não sabem tratar com as pessoas. Então, ao ser chamado por Deus, nunca são mimados, eles são formados. Porque a nossa comunhão com Deus é que leva a isso. Eu não quero aqui que professores e professoras, internautas que estão me acompanhando, entenda que Deus chama e Deus mesmo forma. Para Deus formar é preciso que você se aproxime de Deus. Deus quer que nós estejamos próximos deles e que nós possamos confiar inteiramente nele. E também nos preparar em busca do resultado positivo que virá da parte de Deus no nosso ministério. Ele forma, mas é nós que vamos ler a Bíblia. Uma pessoa mimada, professores, professoras, liderança que me acompanham, se você tem uma pessoa mimada, não coloque ele no ministério. Dê serviço para ele, dê trabalho, mas não traz ele para o diaconato, não traz ele para o presbitério. Porque uma pessoa que é mimada, qualquer coisa ela está... não falaram comigo. Nem se preocuparam comigo. Nem me visitaram. Me abandonaram. São pessoas mimadas, essas pessoas são fracas para enfrentar um ministério e por isso essas pessoas no ministério serão vulneráveis. Diótrefes, esse camarada que nós vamos trazendo desde a primeira lição, que vem aparecendo como um mau modelo de discípulos, ele era uma liderança, esse Diótrefes, só que era uma liderança fraca, usava palavras maliciosas, queria impor sua autoridade, e aí, quando a pessoa impõe demais a sua autoridade, é porque ela está insegura. Então o mimo é o excesso de cuidado, paparico e apelo. Olha, seja sincero, ame as pessoas, mas não fique paparicando. Não fica como pais que ficam satisfazendo a vontade dos filhos, além das expectativas. E aí eles crescem mimados e são fracos para enfrentar o dia a dia deste mundo. 1.2 diz assim, Deus não poupa, prova. Quer dizer, Deus não poupa, Deus prova. José sonhou que governaria, mas ao contar seu sonho aos irmãos, foi ridicularizado e desprezado por eles. Nem todos têm a mesma visão. Por isso, muitas vezes nós temos visão gloriosa, talvez Deus nos mostre as coisas, mas nós às vezes não podemos dar nenhum testemunho na igreja, porque muitos vão ridicularizar aquilo que Deus está propondo para nós. E aí, eles quiseram acabar com o sonho de José. E aí, ele sofreu muito. A revelação do sonho, parecia que ele queria exercer autoridade sobre os seus irmãos, mas não era isso. O sonho estava projetando José para em um futuro salvar a sua própria casa. Mas quem não é espiritual, professores e professoras, terão dificuldade de entender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus não se discernem naturalmente. Ela é discernida pelo Espírito. Só o homem espiritual vai entender. O irmão de José era natural. E daí vende seu irmão, depois é caluniado, é preso, mora em terra estranha. Então, meus queridos,
Ele não foi poupado desses vexames que ele passou pela vida. José foi provado. Então, Deus não poupa, mas prova. Tem professores, nós encontramos pessoas se lamentando, dizendo, mas por que comigo? Por que eu passo isso? Essa aula vem trazendo aí um alicerce para que o discípulo possa entender que neste mundo nós teremos aflição e que Deus prova. Ele não poupa não, Ele não vai te tirar, pois você vive no mundo. Jesus disse, de outra forma, era necessário que tirasse do mundo. Mas eu não peço que vos tire do mundo aqui, que vos livre do mal. Então Diótrefes queria só a parte boa do ministério. É isso que nós temos, muitas pessoas que estão no ministério, que querem reconhecimento, querem desfrutar de regalias, usa a igreja para comprar carros dos melhores carros, para sair por aí, né? Então, ele queria o bônus do ministério, mas rejeitava o ônus. Então, ao contrário dele, seus colegas, como Gaio e Demétrio, eles, a exemplo do seu líder, João, eles se arriscaram e se desafiaram em fazer a obra avançar. Pense nisso, como fazer a obra avançar. O 1.3 diz, Deus não ilude, Deus transforma. Jeremias não foi iludido por Deus, mas recebeu a informação de que iria onde fosse levado e diria o que deveria ser dito. Essa é a nossa posição dentro do ministério, professores e professoras. Nada por arrogância, nada para humilhar, nada para entristecer. Mas onde o Senhor nos mandar, nós vamos. Onde o Senhor quiser que nós iremos, nós iremos. E o que Ele querer que nós falamos, nós falamos. E a palavra do Senhor é palavra de vida. Não vai trazer tristeza. Então, você não enfrenta desafios, tanto na vida espiritual, quanto na vida material, dentro dos nossos problemas de dia a dia, do dia a dia, tem desafios. E se você não enfrentar desafio, você não vai ver transformação. Então, quem não te desafia, não te transforma. Diótrefes era iludido por si próprio, alguém que se escondia sobre a máscara. Vem trazendo essa lição para que nós fujamos deste mau exemplo. Pensava ser um discípulo forte, mas era um falastrão, que se esforçava para que os demais não enxergassem a sua verdadeira face, moldado pela fraqueza e insegurança. Nós temos pessoas desta forma. Não posso deixar de agradecer ao pastor Gilmar Ferreira. Ele diz, presbítero Ademar, amo muito suas aulas, Deus abençoe sua vida. Wagner Gomes, obrigado Wagner, mais uma vez Wagner. E Glória de Dourado, Glória de Dourados, Pai do Senhor, presbítero Ademar, parabéns pela aula, pelo ensinamento, que Deus continue te abençoando. Obrigado. Renato, Pai do Senhor, presbítero Ademar, Deus abençoe você sempre por essas aulas. Obrigado, Renato. Marcelo Norato, a paz do Senhor, presbítero Ademar, muito boa essa aula, sempre aprendendo. Que Deus abençoe grandemente. Obrigado, Marcelo. Ponto 2, dentro do objetivo, eu vou estar mostrando que maturidade não tem a ver com idade. Nem sempre juventude significa imaturidade. Vou estar mostrando sobre isso, falando sobre isso. Mas precisa de maturidade para exercer seu ministério com responsabilidade. Vou estar colocando. Não pode ser neófito. Precisa ter responsabilidade e excelência. E dar bom testemunho. Evangelho é isso. 2, juventude e maturidade. Existem jovens maduros capazes de desempenhar um ministério extraordinário. Como José, que se tornou governador do Egito. Veja bem, sofrendo, mas se destacava, enfrentava os desafios. Na cadeia, enfrentou os desafios, a ponto de que o carcereiro lhe confiar
os outros presos. Então o ministério não exige idade, exige maturidade. Então, se um jovem vem para o ministério, venha com maturidade. Jeremias se achava incapaz. Ele disse: eu sou uma criança. Porque ele viu que diante de um povo que estava abandonando o Senhor, ele iria correr muito risco até de ser destruído. Mas o Senhor disse: olha, eu sou contigo. E Jeremias confiou. O 2.1 diz assim: não ser neófito. O termo neófito significa uma planta jovem, exuberantemente verde, denotando falta de amadurecimento. Então, neófito aqui fala de uma pessoa que está começando. Às vezes chega alguém de fama na igreja, que se converteu, acabou de se converter, e o pastor já dá um cargo, porque é uma pessoa da alta mídia. É neófito. Ah, porque ele não é capaz, não é neófito, ele está começando. É preciso passar por um discipulado. Por isso que diz neófito, planta jovem, um principiante, uma pessoa que está começando. Alguém que começou recentemente em algo, ou está em algum lugar pela primeira vez, dentro do ministério, se ele começou agora, ele não pode já entrar para ser um líder. Não, é neófito. Muitos não conhecem, pensam que a palavra neófito é uma palavra que está depreciando. Não, o neófito é aquele que chegou agora. Portanto, não está por dentro de como as coisas funcionam. Não conhece a palavra de Deus para que possa se basear nela ainda. Ele está sendo ensinado. Paulo diz que o líder não deve ser neófito. Quer dizer, você não pode pegar uma pessoa que veio lá do mundo agora e aceitou Jesus, está se transformando, está passando pela transformação e colocar ele para ministrar um culto. É isso que a lição vem nos ensinando, para que nós possamos entender o que é o discipulado. E aí por isso que Paulo fala que o líder não deve ser neófito. Não pode ser recém-convertido, é isso que nós estamos dizendo, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que Caim caiu, né? Uma condenação maligna. Pode ficar vaidoso. Cheguei ontem, eu já sou tal. Então Timóteo sentiu na pele que alguns jovens ministros sentem. Ele sentiu o mesmo que pessoas da idade dele sentiam e sentem. Então, porque existe resistência por parte dos mais velhos. Eu, com tanto tempo, eu tenho mais experiência, não é assim. Mas ele era jovem, mas não era neófito. Era submisso à liderança de Paulo, diferente de Diótrefes, que não se submetia ao seu líder, que era o apóstolo João. Neófitos, cheio de uma confiança tola. Essa era a qualificação desse camarada que vem nos acompanhando, né, nesse trimestre, que é o Diótrefes. 2.2, ter responsabilidade e excelência. O apóstolo Paulo ensina: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Paulo vem nos trazendo um modelo para que nós, no nosso comportamento, nós possamos ganhar outros, para até no nosso trabalho nós estar discipulando. Tem pessoas que vão trabalhar numa empresa, é crente, e a maior parte diz: eu sou crente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. É crente e está se maldizendo lá no emprego, e falando mal, e dizendo que aquilo não é para ele. Pode só tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Você não vai crescer desta forma. E além de você não crescer, você fecha a porta para outros crentes. Eu mesmo, como crente da Assembleia de Deus, há muitos anos, tenho empresas. Quantas vezes eu não desejei pegar crente? Isso é uma vergonha. Como
uma liderança que sou, poderia não fazer isso. Mas quando você traz, às vezes traz o crente para dentro da sua empresa, ele acha que o irmão não pode mandar em nada. Ele esquece que aqui é uma empresa que quer avançar. Como ele está na igreja lá apenas congregando, não pensa em crescer, não pensa em avançar, não pensa em ajudar a igreja a crescer, ele pensa que aqui pode tudo. Então por isso que Paulo diz, tudo que fazer, fazer de todo o coração. Como ao Senhor. Você está na empresa, atenda ao cliente como se estivesse fazendo algo para Deus, é isso que ele está dizendo. Meus queridos professores e professoras, estou trazendo isso para vocês, vocês vão estar ensinando numa escola, na igreja, mas estou dizendo, traga isso como fosse um mercado de trabalho, para que as pessoas vá bem, para que as pessoas façam com que alguém fique impressionado com o seu comportamento. É isso que Paulo está dizendo. Você trabalha no hospital, você é uma enfermeira, quando atender alguém, atenda como se estivesse atendendo ao Senhor. É isso que Paulo está trazendo. Jeremias tinha essa responsabilidade, diferente de outros profetas de sua época, que enganavam o povo, falando apenas o que eles queriam ouvir. Você não deve vir para a igreja porque eu queria ouvir isso, eu queria ouvir aquilo. Deixa Deus falar. Senão você vai acreditar em profetas mentirosos. Porque a excelência do chamado de Jeremias estava em ser um profeta verdadeiro, assim como Gai e Demétrio, que foram reconhecidos que andavam na verdade. Crente tem que andar na verdade, crente tem que falar a verdade, porque nós encontramos obreiros, pessoas que confessam a viver a fé, a ser cristão, mentindo. Quando Deus diz que o pai da mentira é o diabo. Quer dizer, nós estamos esperando Jesus ou estamos esperando a decepção? Crentes mentirosos não subirão. É um pecado abominável a mentira. 2:3 assim, dar bom testemunho. Timóteo dava um bom testemunho como verdadeiro discípulo de Cristo, assemelhando a Gai e a Demétrio, que eram reconhecidos pelos irmãos da igreja. Hoje nós temos facilidade de atacar, de julgar as pessoas. Não amamos, não damos bom testemunho. Às vezes estamos num canto falando da nossa igreja, falando mal do nosso pastor, falando mal de outras pessoas. Antes disso, isso não edifica, lembra isso, eu sempre estou ensinando. Paulo diz, fazer tudo para edificação. Tem gente na igreja caminhando a passo largo para o inferno, porque destrói a vida de outros. Não se faz baseado no amor e na verdade. Gaio tinha um ministério de hospitalidade. Demétrio, testemunho de fidelidade. Considerado um homem de boa reputação e sempre leal à verdade. Agora vem esse infeliz de Diótrefes, que deu muito trabalho para o apóstolo João, que não passava de um discípulo insubmisso, ambicioso e arrogante. Por isso foi repreendido pelo apóstolo João. Crente tem que ser submisso, tem que entender. Não está dando para ser submissa ao pastor da igreja? Não tem jeito, muito de igreja, tem muitas igrejas, mas você tem que viver a submissão, você não é o pastor. Por que você não quer ser submisso? Então, meus irmãos, quem não é submisso tem problemas. Não cresce no ministério. Tu acha que o pastor vai levar alguém para o ministério, uma pessoa insubmissa? Não vai. Porque uma pessoa insubmissa não tem chamada de Deus. Mateus Ferreira, presbítero, Goianópolis, Goiás. Ele diz, a paz do Senhor, presbítero Ademar, suas aulas são bênçãos. Obrigado, Mateus, continua orando por mim. Antônio Carneiro, ele diz assim, pai do Senhor, presbítero Ademar, a partir desse trimestre, alguns obreiros vão colocar suas violas no saco e vai partir para outras bandas, porque não estão enquadrados no perfil que as lições estão mostrando. É isso, Antônio. Eu disse assim num tom de brincadeira, mas é verdade. Muitos obreiros não estão se encaixando, mas
em nome de Jesus, vão se converter, vão se encaixar. Maria Aparecida, ela disse: Deus abençoe a todos nós, no nome de Jesus Cristo. É isso, Maria, Deus abençoe. Ivo, obrigado pela participação aí. Vou ver o que eu posso fazer aí. Vai orando por mim. Nosso Deus é maior, nosso Deus é grande e vai nos ensinar a fazer as coisas de maneira que tenha mais proveito. Obrigado, Ivo, por sua participação. O 3 diz assim, o objetivo do 3, então dentro desse ponto eu vou falar que não há ministério sem aliança com Deus. Vou estar ensinando que um discípulo precisa ter aliança de compromisso com Deus. Manter-se firme defendendo a verdade indo até o fim em seu chamado. Então, uma aliança com Deus. 3 diz assim, aliança e compromisso. O ministério é dado por Deus a quem Ele escolhe. E é com eles que Ele faz aliança. Eu vejo muitas pessoas que estão pregando e elas pregam: ai, Jesus me escolheu, o Senhor disse não escolhesse mais a mim, mas eu escolhi a você. Rapaz, João 15, está falando da escolha dos discípulos. Jesus falando aos discípulos: ó, vocês não escolheram a mim, eu escolhi vocês. Jesus passou a noite em oração para escolher. Eu não entendo porque Jesus teve que passar a noite em oração para escolher seus 12 discípulos, mas com uma tarefa árdua. Quando Deus escolhe, Ele te dá uma tarefa árdua. Tem recompensa, mas na glória aqui você vai ter problema. Você que está no ministério e acha que tudo vai ser flores, Deus te chama para a batalha. Nós somos igreja eclésia, tirado para fora, chamado para fora. Nós fomos chamados do mundo, para sairmos do mundo, para agora avançarmos no Evangelho. E aí o Senhor que escolheu, mas quando o Senhor escolhe, Ele garante o resultado, mas tu vai enfrentar problemas. Porque você está chamando, você está sendo alistado para a guerra, não de espada, de armas naturais, mas das poderosas armas de Deus. Então toda aliança pressupõe compromissos que devem ser respeitados e cumpridos. Então, professores e professoras, ministros, nós temos que entender que nós temos uma aliança com Deus e tem característica que é preciso estar inerente em nós. O ministério é dado por Deus a quem Ele escolhe. E é com esse que Ele escolheu que Ele faz aliança. E toda aliança é um compromisso, como eu acabei de dizer. 3:1, manter-se firme. Manter-se firme. O ministério é um desafio. Não é à toa, né, que Deus apresenta a diversos homens, dizendo: tenha bom ânimo. Jesus, ele, na jornada para o Calvário, veja bem, escolhido de Deus, seu Filho amado, para que nos resgatasse através do seu sangue, foi chamado para uma missão impossível ao homem. E aí eles, diante de tantas provações, ele suou gotas de sangue, mas manteve firme até o fim, cumprindo a sua missão. Então, por causa das duras profecias, Jeremias também teve problema, foi preso. Jeremias é a escolha de Deus. As pessoas pensam que Deus escolheu e ele não vai enfrentar. Ele vai ficar aqui escondido. Não, Deus escolheu para ele enfrentar, para ele falar a verdade para aquele povo rebelde. Babilônia estava aí, nós estudamos na passada. O cativeiro está esperando vocês, se vocês não se converterem, e vocês vão sofrer lá em Babilônia. Essa era a mensagem de Jeremias. E ele não se calou. Ele honrou a aliança e o compromisso com Deus que o tinha chamado. 3.2, defender a verdade. Gai e Demétrio andavam na verdade. Então, mesmo professores, professoras, em um tempo de crise, que foi o tempo do ministério de Jeremias, ele foi fiel ao Senhor na mensagem que transmitia. Jeremias era diferente dos falsos profetas.
que pregava paz e segurança e vitória sobre Babilônia. Enquanto Jeremias dizia que os babilônios destruiriam tudo. Os outros diziam, não, não é isso, Babilônia é coisa boa. Nós temos hoje pregadores que só prega flores, só prega rosa. Mas esquece de pregar que nós precisamos caminhar entre os espinhos. Existe um índice pregador de rosas, prega os espinhos também. Então, a defesa da verdade, o que aconteceu? Fez um preço alto para Jeremias. Foi para a prisão, sofreu sequestro, ameaça de morte. Ele era forte, ele era um líder forte que enfrentava os desafios. Porque um líder fraco, ele engana, ele fala aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que as pessoas precisam ouvir, como fez Jeremias. Os outros profetas diziam, não, Babilônia não é isso não, vai ser bom nós ser dominados por Nabucodonosor. Jeremias dizia, Babilônia vai destruir tudo. Tanto é que até o templo Babilônia destruiu, carregou tudo que tinha no templo, os tesouros, e levou para Babilônia. 3.3, ir até o fim em seu chamado. Na época de Jeremias, o povo de Deus ignorava suas leis e adorava outros deuses. Aquele povo vivia entre um rei que levava o povo a Deus e aí vinha outro que levava o povo a todo tipo de desobediência. E um fez mal ao Senhor, o rei tal fez mal ao Senhor. Então Jeremias foi chamado para pregar contra essa inconstância. Aí por isso trouxe as palavras de juízo e enfrentou, por causa disso, forte oposição. Concluindo, ser fraco e inseguro não é um problema para Deus. A questão é viver o oposto, como fez Diótrefes, que não aceitava a correção. Que nós possamos não seguir o exemplo de Diótrefes, mas seguir o exemplo de Gai e Demétrio, que vivia na verdade. Convido vocês para a próxima lição. Gostaria que vocês dessem seu like, compartilhassem, se inscrevam no canal. E a próxima aula é a lição 8. Nós vamos falar sobre o verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo, servo, cuidadoso, exemplar e fiel ao sumo sacerdote. Até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.